Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a você que acompanha o programa Boa Noite, Meu Pai. Eu sou o Padre Emanuel, da Paróquia Pessoal Nipo Brasileira em Londrina, e tenho a alegria de estar com você todo domingo, à tarde, para nós buscarmos e compreendermos mais um amor sobre Deus através do que o programa nos ensina, que é buscarmos sempre uma dimensão humana, ou seja, o nosso cotidiano, para nós almejarmos, compreendermos, buscarmos também uma dimensão espiritual. E esse então é o grande foco do nosso programa, buscar sempre uma alegria em Deus naquilo que fazemos no nosso dia a dia. E desde já eu peço que você possa também colaborar conosco, clicando no link que aparece agora para que mais pessoas compreendam, assistam, vejam um pouco mais sobre o que Deus nos ensina através das histórias do nosso cotidiano. Portanto, divulgue o nosso link para que pessoas compreendam mais o amor de Deus na vida delas também. Irmãos e irmãs, estamos hoje no dia 14 de dezembro, estamos no terceiro domingo do Advento. E esse domingo, claro, ele traz algo muito especial, que é o chamado Domingo da Alegria, ou Domingo Laetitiae, que é a alegria no latim. Essa palavra, ela nos indica o quê? Uma grande condução de pessoas que vão buscando e compreendendo o amor de Deus através das pequenas ações do dia a dia. Então hoje, falar um pouco sobre a dimensão da alegria do cristão. Aquele que acredita em Cristo, aquele que busca Cristo como referência para a sua vida. Porque, claro, Cristo é o sol de nossa vida. Cristo é aquele sol que veio trazer-nos a grande conquista para buscarmos e compreendermos o amor de Deus em nossa caminhada diária. Então vejamos que eu preparei uma reflexão através do quê? De algo que todos nós conhecemos, que é o girassol, uma flor que você de repente tem na sua casa, na sua chácara, uma flor muito fácil de ser cultivada. E essa flor nos remete a uma grande conquista, que é nós nos voltarmos sempre para Deus. Isso por quê? O girassol é aquele que vai, como diz o próprio nome, girando literalmente o sol. Ele vai acompanhando a caminhada do sol durante o dia todo. Então, por exemplo, quando o dia amanhece, ele está voltado para um lado. Conforme for passando a hora, ao meio-dia ele está com a flor toda para cima. E assim, a parte da tarde começa também uma desenvoltura para o outro lado. Para vermos o que, irmãos e irmãs, que esta flor nos ensina muito sobre nossa caminhada com Deus. Isso é muito importante. Eu falo sempre e faço questão de frisar que o nosso programa tem essa dimensão. Pegar um dado humano do cotidiano nosso e nos voltarmos para o lado espiritual. Então, por exemplo, o nosso girassol, ele faz o quê? Ele faz para nós uma grande reflexão de que toda a nossa referência deve ser sempre Cristo. Ou até mesmo uma dimensão mais ampla, Deus, nosso Criador. Toda a nossa referência. Por quê? Assim como ele vai girando e vai buscando a luz do dia, nós também devemos buscar sempre a luz para a nossa vida. E Cristo é a nossa luz. Cristo é o nosso caminho. Então, por exemplo, seguir para que eu tenha essa certeza que a minha caminhada para com Deus, ela vai ter esse discernimento. Seguir para que, quando eu compreender que o meu caminho não está muito bem orientado, eu vou me reconduzir, eu vou voltar de novo meu olhar para a luz maior e, claro, vou retomar a minha caminhada e refazer os meus erros para que eu possa consertá-los, no sentido de que Deus é aquele que sempre nos conduz para um caminho de salvação. Quando o girassol ele não encontra o sol, ou seja, um dia nublado, por exemplo, ou um dia chuvoso, automaticamente esse girassol não acompanha, porque não tem a luz do dia, ou seja, ele fica desorientado. Imaginemos agora uma pessoa que não tem, por exemplo, uma estrutura de família muito bem alicerçada. Essa pessoa naturalmente fica desajustada nas emoções, nos sentimentos, nas ações, porque não tem a referência. Então normalmente pega uma referência de um, de outro, mas assim, a referência maior, que é o pai, a mãe, por exemplo, essa referência que a família tem na sua estrutura, não tendo, a pessoa fica desorientada. Então fica como o girassol em dia de chuva. Não sabe para qual lado está se voltando.
Então vejam como é importante nós observarmos a natureza para vermos que nela, porque Deus a criou também, nós encontramos soluções para a nossa salvação. Olha que importante. Na natureza, nos pequenos gestos, nós encontramos solução para encontrarmos um dia a salvação que Deus nos colocou, nos deu de presente, inclusive. Claro, cada qual ao seu merecimento, mas a salvação, sim, ela é para todos nós. Aí nos voltamos para compreendermos mais o movimento do girassol. E comparando ele com a família, imaginemos, por exemplo, aquele caso de algumas semanas atrás, que creio que o Brasil inteiro acompanhou, aquele jovem que entrou lá no zoológico, na cela de uma leoa, e infelizmente a leoa o matou. Então, lendo sobre aquele jovem, desde os 10 anos ele não tinha nenhuma orientação familiar. Nenhuma. Então vejam, por exemplo, como que a nossa ação diária, ela nos conduz para sermos ou não pessoas orientadas. Então esse jovem que fez que entrou nessa jaula, ele quis ir, na verdade, né? Até se entende que ele desejou isso por conta dessa desorientação. Com certeza, se ele tivesse uma orientação conduzida desde criança para os bens espirituais, os valores da terra, no que diz respeito à educação, respeito, ternura, carinho, com certeza a reação dele teria sido outra, de não entrar nesse zoológico. Ele sabia do risco que estava correndo. Então veja, mais uma vez, né? A natureza, com tudo aquilo que ela nos conduz, ela nos mostra que temos sim, todos os dias, momentos para encontrarmos-nos com Deus através da nossa orientação, segundo o que está ao nosso redor. Irmãos e irmãs, nós temos momentos na vida em que nós muitas vezes não buscamos ou não compreendemos o que é um sofrimento, o que é uma alegria, o que é uma conquista. São dimensões que nós temos que, claro, todos os dias nos voltarmos para ela. Então, por exemplo, quando eu falo do girassol, aquele que gira literalmente, como o próprio nome já diz, gira em busca de uma luz. Comparando conosco, cristãos, que giramos nossa vida, ou deveríamos, né, fazer esse gesto de nos voltarmos sempre para Cristo, por exemplo. Nós temos que também compreender um pouco a dimensão humana. Porque a alegria, ela se realiza através de uma caminhada. Só que ao mesmo tempo, nós sabemos que no nosso dia a dia, nem sempre tudo é alegria. Nem sempre tudo é conquista. Então aqui eu elenquei algumas situações para vermos que nós temos sim momentos de dificuldades na vida. Só que ao mesmo tempo, no finalzinho, eu vou retornar esse mesmo assunto para vermos que a nossa tristeza não é sinônimo de nós nos deixarmos levar por ela. Por exemplo, tristezas que as famílias encontram no dia a dia e que muitas vezes, claro, tiram essas tristezas, tiram a alegria, tiram a sintonia, tiram a alegria de viver, de fazer um projeto. A primeira delas, por exemplo, eu coloquei aqui como um orçamento financeiro. Nós sabemos que na família tudo é importante. O comportamento, o amor de um para com o outro, o respeito, a amizade, a ternura, o perdão. Mas algo também que é importante na dimensão humana, que tem que estar equilibrado para que tudo o demais se equilibre também, é o quê? É o financeiro. Eu sei que nenhum pai de família ou mãe de família dorme tranquilo, tranquila, se sabe que o aluguel está atrasado, se não tem nada para as crianças comerem, isso tira a alegria. Então o orçamento, ele tira a alegria. Aliás, o orçamento, quando está comprometido, não tem mais aquela situação de tranquilidade, ele tira a alegria das pessoas, sem dúvida alguma. Então trabalhamos para que esta situação humana não nos roube a alegria do Evangelho. Depois, outro fato que nos tira também a alegria da nossa vida, do Evangelho, de vivermos por exemplo, a falta da saúde. Como é triste uma pessoa que não tem assim a saúde bem edificada e vai para o hospital e volta para casa e volta para o hospital e remédios não dão conta, exames não descobrem nada e a pessoa passa anos e mais anos em busca de uma saúde e muitas vezes não encontra. Então isso, sem dúvida alguma, tira também a alegria. Depois, a falta de amor em casa, a falta de respeito
a falta de carinho, a falta de reconhecimento, por exemplo, dos filhos para com os pais. Vejam que tudo isso rouba a alegria que nós temos, nossa própria essência, que é a vida, o Evangelho que nos deu, o batismo que um dia recebemos. Então, irmãos e irmãs, momentos tristes acompanham-nos no dia a dia, isso é um fato. Não tem como alguém dizer, nossa, eu sou 100% feliz todos os dias, toda semana, todo mês, o ano inteiro. Na dimensão humana, é claro. Na espiritual, sim, isso é possível. Na humana, não. Porque tem coisas que vêm ao nosso encontro que nós não esperávamos ou nós não buscávamos. E chegaram. Por exemplo, a falta de saúde é uma delas. Muitas vezes ninguém espera e de repente uma doença acontece ou chega na vida de uma pessoa. Mas nós temos uma seta. Essa é a grande questão. Nós temos um caminho. E esse caminho, claro, essa seta, nos dão toda a segurança para que essa tristeza humana não invada a tristeza espiritual. Eu sempre falo para as pessoas que procuram orientação sobre dívidas. Eu sempre digo, olha, dívida, ela passa. Não importa a quantidade de tempo ou a quantidade que se deve. A questão é o planejamento para sanar essa dívida. Para que a alegria retome para a vida da pessoa. Eu devo 100 mil. Tudo bem, é muita coisa realmente. Mas vamos ver, o que podemos fazer para que esses 100 mil sejam pagos, por exemplo, em 5 anos, 6 anos? Então a questão é o planejamento. Então, se eu planejar esses 100 mil para pagar em 10 anos, por exemplo, eu vou saber que um dia isso vai chegar. 10 anos chegam. 10 anos, eles acontecem no limiar do tempo. Agora, quando nós não encontramos uma seta, um caminho, aí sim, realmente tudo isso tira a nossa orientação espiritual. Então, irmãos e irmãs, nós temos uma segurança em todas as nossas tristezas, que é a presença de Cristo em nossa vida. Olha, sabemos que Ele é onipresente. O que significa isto? Ele está em todos os lugares, ou seja, a sua presença é marcante e profunda em todos os lugares e ao mesmo tempo. Veja que importante isto. Então, não significa que eu não vou ficar triste na condição humana porque algo me aconteceu na condição humana, mas eu posso me elevar, me autoelevar à condição espiritual. E aí sim eu vou ter um sentido para dizer, não, o meu problema, ele está abaixo da graça de Deus que habita na minha pessoa ou que eu estou então buscando. Portanto, irmãos e irmãs, é preciso saber que nós muitas vezes criamos situações nas quais nós tiramos nossa alegria. Isso é um fato. A ciência já comprovou isso, inclusive, quando fala que aquilo que nós repetimos de negativo vai nos influenciando. A música que eu ouço, até esse tópico eu falei alguns programas atrás, a música que eu ouço, ela influencia muito na minha qualidade de vida, sabia disso? Música, por exemplo, que tem a letra sobre violência, sobre sexo, sobre drogas, sobre antivalores, tudo isso me põe para baixo, isso é fato. Porque nós assimilamos, nós assumimos aquele que entra em nosso corpo através da audição, por exemplo, nós somos sensitivos, nós sentimos e recebemos essas ondas. Então nós muitas vezes criamos doenças porque nós nos acostumamos sem essa graça divina. Mas o meu convite para você agora é esse, que você se volte para Deus, sabendo que Ele é o centro de todas as coisas e que a sua vida tenha sempre esse tom de alegria. Deus que convidou você para esse mundo, Ele tem algo muito importante para você. Lembrando que a vida humana, ela passa, mas nós fomos criados para a eternidade. E a eternidade já começa agora. Aquilo que eu quero plantar e viver, aliás, o que eu quero viver na minha eternidade, eu vou plantar a partir deste momento. Por isso, irmãos e irmãs, contar com Deus é essencial. Conte sempre com Ele para a sua vida. As pessoas que contaram com Deus, todas elas tiveram êxito na vida. Todas, sem exceção. Alguém que estava muito no fundo do poço, de repente com a sua última moedinha, como aquela senhora do Evangelho, mas ela contou com Deus. E vejam que Deus deu a resposta, usou ela inclusive, como aquela que foi uma mestra, para ensinar às pessoas que o mínimo com Deus é o máximo.
Então pessoas jogaram altos valores, né, no cesto que recolhe dinheiro, mas ela jogou a sua última moedinha. E ela com certeza tinha necessidades, mas ela sabia também do caráter que foi formado, que o que é de Deus é de Deus. Então contribuiu com aquilo que ela sabia que era de Deus, e era o último dela. E Deus fartou ela de tantos bens para que ela pudesse viver o seu dia a dia com tranquilidade. Não é sinônimo de troca. Eu dou algo e Deus me devolve em dobro. Não é isto. Essa teologia existe muito por aí, na verdade. Mas Deus não age assim. É questão de reconhecimento que Deus é tudo para mim. E a minha gratidão é esta. Eu vou colaborar um pouco com aquilo que Deus me deu também. Não é receber, esperar algo em troca. Naturalmente essas coisas acontecem. Então, aprenda a contar com Deus. Aprenda a pedir a Deus aquilo que vai te fazer uma pessoa realizada no que diz respeito a ter seus objetivos humanos concretizados. Por exemplo, uma boa compra mensal para que a sua família não passe necessidade, mas não ao excesso. Por exemplo, um bom período de férias com a família, onde todos vão se alegrar com tudo isso. Peça para Deus, começa pedindo. Começa o ano, por exemplo, daqui mais algumas semanas, pedindo a Ele essa graça, por exemplo. E a sua parte é o quê? Apenas ser grato a Ele. Reconhecer Ele como aquele que é luz de todas as coisas. Então aprenda a contar com Deus para as suas questões do dia a dia também. Depois, viver com Ele. Isso é fundamental. Tem pessoas que vivem muito bem sozinhas, mas na hora da dificuldade, vou buscar Deus. Dizem que Ele tem algo bom para oferecer. Dizem que Ele pode fazer muitas coisas, então eu vou buscá-lo. Então, viva sempre com Ele. E na hora da necessidade real, não precisa ficar com esse pensamento, mas, poxa vida, fiquei tanto tempo fora dele, isolado dele, agora que estou precisando eu vou ter que voltar. Isso é nosso pensamento humano, isso é a condição humana nossa. Nos afastamos e muitas vezes precisamos voltar para aquela pessoa novamente, por alguma situação. Então não se afaste de Deus. Conte com Ele, mas não se afaste dele. É bom viver na presença de pessoas que nós amamos. E é por esse conceito que eu peço, não se afaste de Deus, porque Deus te ama. Às vezes nós não o amamos como deveríamos amar. Mas Deus nos ama, independente do que nós somos e fazemos. Mas quando criamos sintonia, é muito melhor, sem dúvida alguma. Então, não se afaste de Deus. Depois, a confiança em Deus. Aqui eu quero pegar, por exemplo, o grande mestre da confiança, que é Moisés. Quando ele começou a caminhada na travessia do deserto, olha como ele relutou. Não queria assumir de forma alguma essa batalha, essa luta. Mas depois que ele viu algo extraordinário, vejam, ele foi na mesma linha, né? Claro, um pouco bem antes em relação ao tempo, na cronologia, mas ele usou o mesmo método, por exemplo, que aquele apóstolo, Tomé, que disse o quê? Só vou acreditar se eu ver. Então, claro, não é comparativo porque ele é bem antes, mas para ver também que ele usou essa mesma sintonia. Né? Eu estou vendo essa árvore que queima e não se consome. Impossível um fogo queimar e, aliás, estar aceso numa árvore e não queimar uma única folha. Então ele precisou ver o extraordinário para dizer, Senhor, eu vou começar assim essa caminhada. Então, confiança em Deus é fundamental, porque quando Moisés se decidiu a adentrar deserto avante, nada faltou para ele. Nada. Como dizia o professor lá na Colômbia, nada é nada, literalmente. Tudo que ele precisou, Deus supriu. Ele e o seu povo. Porque Deus prometeu. Então Deus prometeu-nos também o quê? Uma vida digna. Uma vida justa. E tanto sofrimento hoje é porque alguém está roubando esta dignidade. Não é porque Deus quer que alguém sofra. Não, de forma alguma. Deus quer que todo mundo viva bem. E viver bem é isso, né? Como disse agora há pouco, é ter seu passeio anual com a família, é ter sua compra farta
né, e suficiente mensal, é ter seu dinheiro para comprar presentes para filhos, netos, afilhados, enfim. Isso é a vida que Deus quer. Mas muitas vezes nós não encontramos isso porque, não porque Deus quer, mas porque o nosso sistema hoje, ele nos rouba essa condição. Mas vamos sempre confiar em Deus, porque Ele é o dom. Ele é aquele que nos transmite todas as coisas para bem compreendermos e vivermos o que Ele realmente é para todos nós. E depois, um passo muito importante é esse: saber que nós somos dele e para Ele voltaremos. Olha só, nós somos de Deus e para Deus um dia nós voltaremos também. Então não pense que você está nesse mundo solto, aleatório, apareceu, nasceu. Não, você é de Deus. E Deus um dia vai te dar a morada eterna. Só que Deus, Ele pede que você desde agora mantenha o foco da alegria. Aqui eu volto à minha primeira reflexão do girassol. Portanto, assim como no dia o girassol ele vai acompanhando o sol, não é isso, até terminar e chegar à noite, na sua vida acompanhe Deus. Leia a sua palavra, veja o que Ele tem para te orientar. A palavra contém todas as coisas que um ser humano precisa para viver. Tudo. Na condição humana e espiritual. Do alimento espiritual e físico, tem tudo lá, contém. Depois, do comportamento para bem vivermos a nossa condição de filhos de Deus, comportar-se com os outros e com Deus também. As regras para vivermos bem com os outros e com Deus também. E mais do que isso, o alimento que nunca mais terá fim. O pão da vida eterna, que é o próprio Cristo. Então, acompanhe a Bíblia, que é a palavra de Deus, para que a sua vida inteira seja voltada para essa palavra e nada vai te faltar. Irmãos e irmãs, mais uma vez, muito obrigado pela companhia de vocês no programa Boa Noite, Meu Pai. Peço que vocês divulguem essa programação, clicando no link e mandando no grupo dos familiares, do grupo dos pescadores, do grupo dos amigos, grupo do condomínio, enfim, pessoas que querem mudar um pouco a vida. E com certeza, palavra por palavra, programa por programa, as pessoas vão compreendendo um pouco mais quem é Deus na vida delas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que mais uma vez desça sobre você, a sua família, esse domingo da alegria, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo domingo com as bênçãos do nosso Pai.